A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui nesta noite com mais um convidado, um amigo, um irmão, caminhamos juntos no início do Evangelho na Igreja Metodista. Estou aqui com o meu irmão em Cristo, Márcio Rocha. Deus te abençoe, Márcio. Como está a tua vida? Tudo bem com você? Hoje a minha vida está bem, graças a Deus, na presença de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do meu testemunho de vida. Eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Márcio, você pode nos contar como foi seu início da sua jornada de fé em 1996? Foi quando você se converteu, não foi? Foi em 1996 que eu me converti e com menos de 2 meses já me batizei, já vi ali o que eu queria para minha vida e até hoje eu estou nesse caminho aí com muitas lutas, né, muitas guerras enfrentando, mas estamos firmes aí. Você enfrentou assim desafios para ficar firme na fé? Porque assim, a gente aceita Jesus e às vezes vem aquela tentação, né, para a gente desistir do evangelho. Você passou por esse momento, por essa fase? Ou você aceitou Jesus e foi bem? Não, quando eu me converti, eu era novo ainda, tinha cerca de 22, 23 anos. Então, estava no auge da juventude, né? Sim. E aí, muito difícil, porque a gente nessa fase, a gente tem o nosso eu que fala muito, né? Nossa carne, ela grita. E um dos meus maiores desafios foi vencer, sair daquela vida que eu tinha de ficar com muitas pessoas, tinha muitas namoradas, né? E foi uma dificuldade muito grande. Eu acredito que a maior dificuldade minha foi essa. E como você conseguiu se libertar? Orando, através da oração, jejum? Teve alguém assim que te apoiou, algum irmão te ajudou em oração? O que me fortaleceu muito foi que eu sempre gostei, desde os primeiros dias que eu entrei na igreja, eu já quis evangelizar. E para a gente estar evangelizando, a gente tem que se consagrar. Isso aí me ajudou muito porque eu sacrificava a minha carne em prol dos outros, para ajudar as outras pessoas. Então isso te fortaleceu bastante, né? A tu suportar o desejo carnal, né? E é importante a gente frisar isso porque tem muitos jovens com 22 anos que está entrando para a igreja agora e às vezes fica confuso, fica aquela luta entre a carne e o espírito. E eu sempre falo uma coisa, entre a luta entre a carne e o espírito, vence aquele que está mais alimentado. No teu caso, como você acabou de falar aí, né? Você, para fazer o evangelismo da igreja, você se consagrou. E isso te ajudou bastante. Aí você ficou firme, tu sentiu que o caminho era esse. É oração, né, jejum, palavra, compromisso com Deus. É isso mesmo, né? A gente se separando mesmo, né? Aquelas amizades já não passaram a não existir mais, até porque eles mesmos se afastam. Não é nós que nos afastamos deles, mas o ambiente que a gente passa a frequentar são outros ambientes, então acaba a gente se afastando dessas amizades e se afastando dessas amizades, a gente consegue se libertar. Nessa caminhada que você teve, né, começou ali em 2000 não, 1990. 1996, perdão, você teve assim muitas vitórias e muitas derrotas? Teve algumas vitórias que assim impactou você, que você, poxa, Deus existe. Se eu soubesse que Deus é esse Deus, já tinha me comprometido com ele há mais tempo. Teve algo que te marcou assim? A vitória, eu tive muitas vitórias e também muitas derrotas, né? E foram essas derrotas que me fortaleceram. As vitórias fortalecem a gente, mas o que nos dá o sustento mesmo é quando a gente passa pelas derrotas e consegue alcançar as vitórias, né? A Você, minha maior vitória, hum, isso aí, não tenho outra vitória maior do que essa, assim, para todo o evangelho, para toda pessoa que quer servir, foi o batismo com o Espírito Santo. amém. O segundo maior, assim, minha segunda maior vitória foi construir uma família.
Isso aí, a família é a base para a gente, da sociedade, é a base para a gente conseguir lutar nessa vida, conseguir vencer. É o que nos dá força, né? Sim, sim. E as maiores derrotas foi me afastar do Espírito Santo e, como consequência, a minha família foi desfeita. É Então, mesmo. na mesma proporção que eu tive a vitória, eu tive a derrota quando me afastei. Ou seja, uma brechazinha que você abriu, né? Você sabe o momento assim que você que a derrota chegou? O que aconteceu na tua vida nesse entre a vitória e a derrota que você percebeu depois que perdeu a família, se afastou? Você percebeu, eu errei aqui. Você aprendeu algo nesse momento? Onde eu errei foi justamente onde eu tinha acertado no início, que era evangelizar. E eu achei que eu estava carregando um fardo muito pesado. E eu me afastei, eu parei de evangelizar. Como consequência, eu ter parado de evangelizar, eu parei de me consagrar, eu parei de orar, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de jejuar. Então a gente para tudo. E nisso que eu parei tudo, nessa brecha, aí aconteceu aconteceu a minha separação. Aí daí para frente eu tenho lutado e Deus tem me dado força. É uma guerra a cada dia, mas hoje, depois mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Eu me agarrei com Jesus de uma forma que agora é só para Ele e por Ele. É porque tem muitos. É importante, o que você está falando é super importante, porque existem muitos cristãos que começam bem, né, e acabam mal. E uma das coisas que acontece, Márcio, isso não foi exclusividade sua, não. Hoje o que mais tem são evangélicos, né, que começam bem, oram, Deus vai dando vitória e chega um momento da vida que a pessoa vai relaxando, né? Diminui de ir à igreja, de ler a Bíblia. E a Bíblia diz que Satanás ele fica a derredor, né? Fugindo como um leão, esperando uma brecha. E a brecha geralmente é essa, é quando você relaxa, é quando você começa a ficar displicente, você não está orando mais como orava. Então é importante a gente frisar isso aqui, até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo agora, talvez está nessa situação também, se sentindo fraco, e está vendo você falar que a solução é o quê? É buscar, né? Buscar a Deus. E A base, né, é a palavra. Se você lê a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, você vai começar a se consagrar. Então a base tem que ser a leitura da palavra de Deus diariamente. diariamente, certo? Agora, veja bem, aí você, né, perdeu a sua família, papapá. Aí depois disso, você teve muita dificuldade, assim, sozinho, porque é complicado, cara. Quando a gente. A pior luta que um homem pode passar, na minha opinião, é quando a família ela racha. Você fica meio desorientado, né? Que é filho, né? Às vezes o filho fica com a mãe, não fica com você, aí você não pode ver a hora que você quer. Tudo muda na nossa vida. Como é que você lidou com essa situação da separação? Você tentou voltar depois disso? Não, vou voltar para minha esposa, eu vou procurá-la, ou não teve mais jeito? Foi muito difícil, porque a gente está ali naquela nossa vida normal, né? A gente vive no automático, né? Vamos dizer assim. Esse automático é que faz muitas vezes um casamento se desfazer. E quando isso acaba, é uma coisa assim que acontece que a gente passa a não entender nada. Como que pode? Estava tudo bem, de repente se dissolve, né? Aquilo ali para mim foi muito difícil. Passei por momentos assim que de quase depressão. Não cheguei a ficar com depressão, não, mas
passei muito perto, aquela angústia que fica, né? E aquele vazio. Como eu estava afastado de Jesus, então ficou aquele vazio ficou maior ainda. Foi uma luta muito grande. E você procurou preencher com alguma coisa. Sim, aí volta aqueles velhos hábitos, né? Quando a gente não é convertido, né? Começa a procurar as amizades de novo, começa a fazer as coisas que não fazia mais. E aí isso aí só vai piorando as coisas, só vai piorando. Então, foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Entre a luta carne e espírito, vence quem está mais alimentado. Sim. Quando você estava orando, estava alimentando o espírito, Deus te deu as vitórias que você necessitava. Devido você foi diminuindo a oração, aquela coisa toda, chegou a perder a família, né? Ou seja, o vazio precisava ser preenchido. E você começa a preencher com as coisas da carne, alimentando a sua carne. E nesse momento já foi ficando mais difícil para você, né? Cada vez ficava mais difícil ainda. As coisas iam acontecendo assim, numa proporção assim, muito rápido. Acidentes, né? Aconteceram acidentes. Foram acontecendo muitas coisas, muitas coisas. Mas voltando um pouquinho, fiz uma pergunta a você. Você tentou resgatar teu casamento antes de você preencher esse vazio com as coisas da carne? Você ainda tentou voltar, reconhecer, olha, eu errei aqui, ou você errou, vamos acertar? Rolou esse papo ainda para tentar acertar o casamento ou acabou e foi cada um para um lado? Não, isso aí aconteceu sim. Aconteceu de eu querer voltar, sim. Eu lutei, orei, e até que o momento que eu vi que não ia dar mais, aí eu desisti, mas eu cheguei a lutar, sim. Chegou a lutar, né? Mas aí vem aquela decepção, né? Que não conseguiu, aí a coisa vai ficando, aquele vazio vai aumentando, né? Agora, uma coisa que é importante a gente falar aqui para os nossos ouvintes, pessoal que está ouvindo o seu testemunho, e com certeza a gente vai chegar na vitória, né? Fica comigo, fica com a gente aí até o final. Você que não deu o like, dê o seu like aí. Amém? Compartilha, porque o testemunho do Márcio vai falar muito ao seu coração. Já está falando. Ô Márcio, veja bem, você comentou comigo, né? Comentou comigo antes da gente começar aqui. Inclusive, antes de você conversar comigo um pouquinho sobre a tua vida, essa trajetória toda, eu lembro que a tua irmã, né, a Fabiana, eu tenho contato muito com a Fabiana até hoje, minha amiga, minha irmã, gosto muito dela, me ajuda muito até hoje. Quando estou precisando, tenho uma gratidão muito grande pela tua irmã Fabiana. E eu lembro que ela falou assim: ora pelo meu irmão. Eu estou muito preocupada com o meu irmão. Ele pode perder a perna dele. Por favor, ore. Ela estava muito preocupada. Você passou pelo vale da sombra da morte, né? Deus te deu um livramento muito grande. Você pode contar um pouco como tudo aconteceu? E se essa luta que você passou, esse vale passou, que você passou, né? Mudou a sua vida, fez você voltar para Jesus com mais força? São três perguntas aí. Qual foi a sua experiência? Como tudo aconteceu? Então, eu estava em um local, né, comemorando o aniversário de um amigo, mas só que eu estava num processo de libertação. Eu tinha voltado ao caminho e estava no processo de libertação, só que alguns dias antes eu estava até falando com o meu pastor que a única coisa que faltava para mim era assim me libertar das amizades, porque às vezes eu não estava fazendo nada em casa, passava um amigo, vamos ali, e eu ia. Sim, Aí numa dessas situações aconteceu isso. E eu me lembro que foi numa terça-feira, eu estava evangelizando uma pessoa à noite. E eu estava falando para ela, você tem que
se voltar para Jesus, porque a gente está nesse mundo de passagem. Nós estamos aqui, mas quantos já partiram? E pregando para a pessoa, isso na terça-feira. Na quinta-feira, um amigo me chamou e eu fui lá, e a gente estava comemorando aniversário, 2 dias depois que eu estava evangelizando uma pessoa, né? Sim. Passou, eu não vi, porque eu estava de costas, eu não lembro, assim, da situação, eu só lembro quando eu acordei, assim, despertei, né? Estava deitado na calçada. Alguém passou e deu vários tiros. E nesses vários tiros atingiram 5 pessoas. 2 vieram a falecer. Tinha o meu amigo Elias, que estava lá também, que na época era vereador de Guaba. Sim. E houve até uma história que foi por causa dele, né? Mas isso aí não foi a mentira que foi falado, que a gente estava ali e do nada apareceram, passou uns carros atirando. E eu não me lembro, assim, eu não me lembro de nada mesmo. Eu só lembro que quando eu me levantei, um amigo meu, assim, me acordando, me balançando, né? Eu deitado na calçada, ele me acordando e falando assim: não, não dorme não, não dorme não. E naquela correria, alguém me pegou, botou dentro do carro e me levou para a UPA. Chegou lá na UPA, minha pressão estava 6/4, Meu Deus. quase encostando uma na outra. Ali a vista já começou a apagar, mas aí as enfermeiras foram rápidas, aplicaram os remédios lá e eu acordei, aí não fechei mais os olhos. Mas aí como foi esse processo? Você levou um tiro? Um tiro pegou em você? Alguma coisa assim? Então, eu tenho uma bala alojada ainda nas costas, que eu digo que essa bala é um milagre, Sim. porque ela pegou nas costas, poderia ter atingido o pulmão, porque foi na reta, só que ela não está alojada no lugar que entrou. Ela está abaixo. Ela é como se ela tivesse perdido a direção e descido, Sim, sim. perdido a força. E eu tomei uma na perna, que atravessou a perna. E, consequência disso, quase que eu perdi a perna. A médica diz até que eu tenho sorte de não ter perdido, mas eu sei que não foi sorte, né? Foi Deus, né? Deus. E foram dois tiros que eu tomei. 2 tiros, né? Ficou quanto tempo internado? Eu fui assim, quando eu fui atendido no UPA, me mandaram para o regional. No outro dia eu estava em casa, normal. Só que aí o que acontece? Pegou numa veia e numa artéria e criou um aneurisma. E esse aneurisma começou a crescer. E eu fiquei 3 meses na luta para conseguir operar, porque ninguém descobriu o que era, naquela correria. E depois de 3 meses foi constatado que eu estava com aneurisma e fui encaminhado às pressas para o hospital lá no Rio. E lá eu passei 45 dias. Na mesa de operação, eu levei 9 horas na mesa de operação. E estava grave devido à demora? Você falou que demoraram, né? Descobrir o que realmente tinha acontecido. Tu levou um tiro, né? Mas esse tiro agravou outras situações. Nesse período você sofreu muito, assim, com dor? Nesse período você começou a refletir na sua vida, em tudo que você fez, né? Na igreja. Porque esse momento de adversidade e luta que vem sobre nós é que faz a gente pensar, conversar com Deus, né? A gente faz uma retrospectiva da nossa vida, aonde errou, aonde acertou, o que pode melhorar. Você chegou a fazer essa retrospectiva da sua vida? Você chegou a fazer uma nova aliança com Deus nesse período de deserto? Então, essa aliança com Deus eu tinha feito alguns dias, algumas semanas antes. De Só que levar o como eu tiro? falei, só que como eu falei, eu estava no processo de libertação. Sim. E
foi uma semana. Nessa semana que aconteceu isso, eu tirei algumas coisas de dentro de casa que me fazia lembrar de coisas do passado que eu fiz errado. Sim, Eu tenho coisas hoje dentro de casa que me lembram o passado, mas são coisas boas. sim, Mas eu tinha coisas que me lembravam assim, situações que eu errei, que era que me fazia lembrar, pensar no passado, de uma forma assim não boa. Você fica vendo certas coisas, aquilo te recorda e você dá vontade de fazer, né? sim. Então eu eliminei essas coisas. Eu lembro que eu peguei um monte de sacola lá, fiz um bocado de situação lá, tirei as roupas, os objetos, queimei tudo Fez uma e limpeza, né? fiz uma limpeza. E E nesse período aí que você ficou, né, falou que foi 45 dias aí no hospital, você é um homem de fé, você passa muita fé, né? Aquela coisa toda. Mas quando você via a tua situação da perna, você achou que ia perder a sua perna? Teve algum momento que você achou que ia perdê-la? não, em nenhum momento eu achei que ia perder, não. Apesar da situação estar muito grave, mas nunca, assim, em nenhum momento algum médico chegou para mim e falou que eu ia perder a perna. Falou depois que aconteceu que eu poderia ter perdido, mas naquele momento ali, eu operar, de eu ficar aquele tempo internado lá, ninguém falou comigo. Eu via a preocupação deles, porque quando eu operei, eu tive um problema que eles acharam que eu tinha infartado Sim, na mesa de operação. Depois eu fiz o cateterismo e vi que não tinha infartado. Por quê? Porque eles queriam abrir a minha perna de novo. sim, Deu esse problema, eles queriam abrir a minha perna de novo. Mas, e no momento eles falaram que eu ia perder a perna. Então, isso não passou pela minha cabeça em nenhum momento por eles não ter falado. Então, por eles não ter falado isso, eu não orei a Deus pedindo isso, né? Que não perdesse a perna. Então, eu só orava a Deus para me tirar daquela situação. foi um momento assim que você orava todos os dias, conversava com Deus todos os dias praticamente, né? Sim. Aí eu falei assim, bom, eu queria me libertar das amizades. Então agora não tem mais volta. Agora eu me libertei. Foi por mal? Foi, mas eu me libertei. Um mal necessário, podemos dizer assim. É o mal necessário, que aí tirou realmente toda a minha vontade que eu tinha de estar com os amigos, de estar. E por estar ali, às vezes, fazia coisa errada, não tem jeito. Você Sim. está com um lugar errado, você vai fazer coisa errada. Então, ali foi um momento que eu falei assim: é agora que eu vou servir a Deus. Agora não tem mais nada que me pare. Então, mas teve momentos difíceis de eu estar ali até operar, de muita dor. Eu fiquei praticamente um mês direto tomando remédio. É mesmo, cara? Muita dor, muita dor, muita dor. Não parava, uma angústia, mas assim, em nenhum momento eu pensei que eu ia morrer ali. Em nenhum momento eu pensei que ia A tua acontecer história algo. ia acabar ali, né? Porque o que poderia ter me matado foi uma bala que pegou nas costas, que Sim. poderia atravessar o pulmão. Essa ali eu vi um milagre. Eu vi um milagre porque a bala bateu e ficou. Então eu falei assim, poxa, se Deus me livrou dessa bala não ter entrado no meu pulmão, então eu creio que eu vou me levantar daqui e eu vou pregar muito evangelho para esse mundo ainda. Como já está fazendo. Você está pregando agora, contando teu testemunho aí para todo mundo aí, né? Para a honra e glória do Senhor. E após a operação, a recuperação foi dolorida? Tem sido legal? Como é que está a tua perna hoje? Está legal? Como é que está sendo esse processo? Depois que eu operei, acabou a dor. Acabou a dor, eu não senti, nunca mais eu senti dor nenhuma. A perna está um pouquinho dormente ainda, mas eu já comecei a fazer fisioterapia. A minha perna não está 100% ainda, mas eu estou lutando aí para ficar totalmente curado disso.
Agora, uma pergunta aqui interessante que eu tenho até curiosidade. Após o acidente que quase, podemos dizer que tirou a sua vida, né? Foi um milagre. O que mudou em você em relação a Deus? Como está a sua dedicação hoje, na obra de Deus? Quem é o Márcio hoje? Hoje eu faço parte de um projeto que se chama Depressão Tem Cura, porque pelos momentos que eu passei de angústias ali, por mais que eu não tenha entrado em depressão, mas é como se eu tivesse tido uma depressão, porque eu não podia sair do lugar. E aquilo ali criava uma angústia terrível, né? De você querer Sim. andar, de você querer caminhar e você não conseguir. E hoje eu estou nesse projeto e é só o início, né? Porque tem pouco tempo. Desde novembro eu voltei da operação, quando eu consegui realmente voltar à fé, foi em novembro. Então, tem 6 meses aí. Eu tô nesse projeto e antes eu fazia a obra como obreiro e vou voltar a estudar também para me tornar obreiro de novo e cada vez mais. Pastor eu não penso em ser, não. Mas o missionário, quem sabe, né? Se Deus abrir as portas, eu não vou, se ele falar, eu falo, eis-me aqui. É isso aí. Agora, esse projeto que você está participando é um projeto, qual projeto mesmo? Você falou aí, é, Depressão tem cura. Depressão Tem Cura. Esse trabalho aí é na Universal, você é da Universal, não é isso? Sim, é um trabalho da Universal. Que é onde as pessoas vão ali que está sofrendo com esse tipo de problema, vai lá, né, participar de uma oração, né? É um culto, né? É um culto e recebe uma oração específica em relação à doença, não é isso? Vai além do culto, né? Porque a depressão tem que ter o acompanhamento. Sim, Você tem que acompanhar a pessoa até ela ficar curada. E geralmente a pessoa ela não vai de início. Ela vai quando ela já cansou de tomar remédio, está tomando remédio cada vez mais forte. Às vezes não é a pessoa, às vezes vai alguém da família, leva lá na casa que a pessoa não consegue sair. Aí a depressão passa para a síndrome do pânico, a pessoa não consegue mais sair de dentro de casa. sim. Então, além do culto que a gente faz, a gente vai até as pessoas. Inclusive, Como assim? essa. Você acompanha, tipo, por exemplo, tem um culto lá, aí tem uma pessoa que está sofrendo com esse problema aí o pastor pede assim, Márcio, você vai cuidar do João, ora por ele, visita ele, liga para ele. É um projeto mais ou menos assim? Tenta explicar aí para o pessoal poder entender. É isso aí. É acompanhamento por telefone, indo na casa da pessoa, orando pela pessoa, orando com a pessoa. Agora, a semana passada teve um senhor que ele frequentava lá. Só que o que acontece? Esse projeto é no Brasil inteiro. Sim, Ele aqui de Guaba, ele assistindo a televisão, que esse programa tem na televisão nas madrugadas da Record, Depressão Tem Cura, e ele daqui de Guaba ligou para São Paulo. Ele ligou na madrugada, na manhã seguinte a gente estava lá na casa dele. Ele até tomou um susto. Ele falou assim, mas eu liguei ainda há pouco. Eu falei, não, mas o projeto é isso aí mesmo, porque quem tem depressão tem pressa, porque a depressão leva muitas pessoas ao suicídio. ou seja, ligou para São Paulo, aí os pastores de São Paulo ligou para o teu pastor aqui em Guaba, Sim. que E já acionou vocês, ó, tem uma visita para fazer o mais rápido possível. sim. E esse senhor, ele estava passando com muitos problemas de saúde, né? Porque Sim, a vida toda fumava, bebia. Então, ele se libertou com a gente e ele se batizou. A gente falou sobre o batismo para ele e se batizou. Ele se batizou, 2 dias depois ele foi internado e veio a falecer. Aí olha, a gente vê a, a, nossa, a nossa responsabilidade. é verdade. Foi uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus
Deus O salvou, tem guardado, salvou né? ele. Salvou ele e voltou para casa. Agora, esse trabalho aí também que você faz, também para você é super importante, porque faz você ocupar a tua mente, né? Porque nós começamos falando sobre, né, a tua caminhada, você fortalecido ali, e de repente você esfriou devido, né, parar de orar, de buscar aquela coisa toda. Existe até um ditado aí que diz aí, né, que mente vazia é oficina do diabo. É. E não deixa de ser verdade, porque quando a gente começa é, a, quando a gente começa a parar, né, de fazer a obra, a gente corre o risco de cair. Foi mais ou menos Davi. Davi, a Bíblia diz que ele ficou em casa. Quando ele caiu em adultério com Betseba, ele estava no palácio. E naquela época era muito comum os reis saírem para a batalha. Os reis tinham que ir, mesmo que não lutasse, mas tinha que estar com seus soldados. E naquele dia, Davi ficou desocupado. Foi quando ele caiu. E isso traz uma grande lição para nós, para mim, que sou pastor, você que é obreiro, pode dizer que você é um obreiro, parou, está parado, mas você é um obreiro, começou fazendo, né, o teu papel de obreiro, deu uma parada devido às suas dificuldades, mas agora você está auxiliando nesse projeto. E acaba que esse projeto acaba o quê? Te fortalecendo, trazendo alegria, porque você está ganhando almas para Jesus. Qual é o sentimento que vem, Márcio, em você agora, você fazendo esse trabalho? O que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração? Esse trabalho, o Espírito Santo sempre ministrou ao meu coração de eu fazer a obra. Eu sempre, o primeiro dia que eu entrei na igreja, foi até na Metodista, né? Tinha um trabalho lá e eu falei assim, é isso aí que eu quero fazer. Eu quero seguir isso aí. E o Espírito Santo sempre me cobra, sempre me cobra. Se eu estou em algum lugar, ele fala, você poderia estar ganhando almas. Então, é uma cobrança, assim, boa, né? Porque o Paulo fala do bom combate. O apóstolo Paulo fala do bom combate. E eu gosto muito, sou apaixonado pelo evangelho. Não, mas hoje, eu digo assim, hoje, esse trabalho que você está fazendo hoje, qual o sentimento que está vindo dentro de você hoje? Essa experiência, né? Porque você, como você falou, você tem vontade de ganhar alma, você sente que o teu chamado é esse, né? Você está voltando agora, depois desse acidente, né? Quase perdeu sua vida, quase perdeu sua perna aí, né? Aquela coisa toda. Está voltando agora e fazendo a obra, ajudando pessoas, tendo compaixão, sentindo a dor do outro, né? Qual está sendo assim o sentimento que você está vindo em você? Vou dar um exemplo. Olha, eu estou a partir de hoje, eu estou me sentindo mais forte. Eu não me sinto fraco. Eu me sinto a cada dia melhor espiritualmente. Digo nesse sentido. Sim, independente da gente fazer a obra, porque a Bíblia fala que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? Sim. Independente disso, a gente tem que se consagrar. E o sentimento que eu tenho é que eu, assim, sou um privilegiado por estar fazendo essa obra, porque a, a seara é grande e está faltando trabalhador. E isso que me sinto muito grato a Deus por ele ter dado essa oportunidade de eu fazer mais. E, como eu costumo falar, eu estou na prorrogação. Então, há um sentimento de gratidão muito grande por Deus. Isso tem te fortalecido cada vez mais, né? Sim. E como foi assim a tua mãe? Quando tua mãe soube desse acidente, como ficou a tua mãe, Eunice? A minha mãe, ela ficou muito mal, muito mal. Psicologicamente, ela ficou muito mal. Isso acarretou algumas doenças. Mas ela tem se recuperado. Aí, depois que passa aquele susto, né? Sim, Aí a pessoa vai se recuperando. Ela tem se recuperado, graças a Deus, tá bem. é porque a mãe, né, quando sabe que É. acontece Hum. alguma coisa com o filho, meu Deus do céu, é uma dor tremenda, é uma parte, né, que,
que a mãe sente, né, que está perdendo ali, né? Por exemplo, quando, né, o meu filho Lucas, que é teu sobrinho, né, partiu, você viu como eu fiquei, né? Hum. Como eu fiquei, fiquei mal pra caramba, fiquei mais de um ano mal, pregando. Na minha mente passava coisas assim, sabe? Hum. Questionando Deus, mas eu sempre fui honesto, sabe? Assim, no sentido de não deixar os meus pensamentos, as minhas dúvidas daquele momento devido ao luto, atrapalhar a mensagem do Evangelho. Eu sempre preguei aquilo que Deus me dava, mas eu confesso que eu ficava a minha mente muito atribulada. E o que me salvou, me ajudou, foi a música. A música que eu digo é tocar os louvores, é Hum. estar na igreja. Uma coisa que é importante a gente frisar aqui, o pessoal que está nos ouvindo, você que está fraco, meu irmão, fica fraco, está fraquinho, mas fica na igreja. Sabe, Márcio? Como, Eu sempre falo isso, está fraco, mas fica na igreja. como Tá, é, como é falado, né? Não se afaste de Jesus por causa do pecado, mas fica com Jesus até o pecado sair. isso aí, exatamente. É melhor você, às vezes eu sou até mal interpretado, mas eu penso assim, é melhor você está cometendo um pecado, continue na igreja, porque ali você corre o risco de uma hora você vai ser liberto, Uhum. uma hora você vai ser transformado. E as pessoas às vezes pensam assim, não, eu estou pecando, não tem jeito para mim, eu vou cair no mundão mesmo. Na verdade, Vai piorar. só vai piorar o vazio, né? Você vai perder todo O, é, tu vai perder, tu vai se contaminar com as ideologias do mundo, vai querer aceitar as ideologias do mundo que o mundo oferece e acaba você esquecendo da palavra, dos ensinamentos, daquilo que Deus ensinou para nós. A verdade é essa. A gente esquece às vezes do amor de Deus, de tudo que Deus fez para nós. Então, Márcio, hoje podemos dizer que hoje nós temos aí, né, um novo obreiro, um novo Márcio Rocha, né, que está realmente honrando aí o sobrenome, a Rocha, está firme em Jesus, né, vigilante e com muita sede de ganhar muitas almas para Jesus. como o senhor falou que Davi, né? Davi cometeu aquele pecado, e não só esse, né? Muitos mais pecados Davi cometeu. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. É que o que a gente falou. Tá errando, mas continua buscando. E Davi, o que mais ele fazia era buscar a Deus. Ele pecava, mas ele imediatamente se arrependia, ia lá, pedia perdão, louvava a Deus, glorificava a Deus. Não pode desistir. Márcio, como você, já estamos chegando aqui no final do nosso podcast, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Como você enxerga a sua missão hoje e quais são os seus planos futuros no serviço à obra do Senhor Jesus? A minha missão assim, eu vejo como eu tinha falado, é um privilégio. E eu não tenho projetos. A Bíblia fala que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não tem assim uma parada certa, ele não tem um lugar certo para estar. Aonde o Espírito Santo me enviar, esse é o meu projeto. Você está disposto a ouvir a voz do Senhor, né? Tipo, eis-me aqui, Senhor, me envia aonde você me levar, eu vou obedecer. Você está hoje vivendo assim, com esse pensamento, né? Sim, é uma coisa que, para eu falar aqui, né, diante de uma câmera, isso aí eu não conseguia. E até hoje, para mim, eu tenho uma certa dificuldade. Só que, como Jesus me livrou da morte, da forma que foi, eu falei assim: eu vou perder essa vergonha, Amém. porque isso aí tem me atrapalhado durante muito tempo, e não vai me atrapalhar mais. Amém. Vou errar muito, mas vai ser para a glória de Deus, porque eu também vou acertar também. Ou seja, hoje você está vendo que você está vencendo, né, a timidez.
por Isso. amor a Deus. Uma coisa que deixava você, que te paralisava, né? Hoje Sim. você está vendo que você está conseguindo enfrentar as suas inseguranças, os seus medos, por amor a Deus. E isso é gratificante. Ainda é muito difícil, mas eu tô indo em frente. Não, e com certeza Deus vai te abençoar. Mas com o conselho que você dá, já está terminando aqui, mas antes eu queria que você desse um conselho para aquelas pessoas que estão fraquinhas, que estão pensando em desistir. Qual conselho você daria para essas pessoas? O conselho que eu dou é você se apegar com Jesus. Você, de repente, tem uma Bíblia em casa, e de repente ela está aberta lá no Salmo 91, lá, com as páginas amarelas, você não, nem lê. Você pegar essa Bíblia e ler. Ou, se você quiser, a gente é espalhado por esse mundo, tem várias igrejas que você pode frequentar, se você pode ir. E com certeza essa situação, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja para você, mas Deus tem a solução. Basta você ir numa igreja buscá-lo. Amém. Basta você ir até o Senhor Jesus. Jesus sempre vai estar com os seus braços, vai estar sempre com os braços abertos para poder te abraçar. O Márcio, ele é um grande amigo, irmão em Cristo, né? Ele é da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Guaba Grande. Quem é o seu pastor, Márcio? Você não falou o nome do teu pastor. Meu pastor é pastor Gessé. Pastor Gessé, um abraço para o pastor Gessé, que esse trabalho aí, Depressão Tem Cura, venha libertar muitas pessoas. Então, se você mora perto da Igreja Universal, vai lá. Se você mora aqui em Guaba Pequena, vem para cá. Tem aqui a Igreja de Nova Vida, eu sou pastor da Igreja de Nova Vida, mas não importa, né, Márcio? Não Não importa a importa bandeira. o A nome da nossa, a igreja. nossa bandeira é Jesus. E a nossa bandeira, exato, é Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Amém? Procure ajuda. Não ande sozinho. Está aí o testemunho do Márcio. Passou pelo vale da sombra da morte, mas os planos de Deus na vida do Márcio foi maiores. Ele recebeu essa grande oportunidade aí de estar voltando e com certeza, Márcio, Deus vai restaurar tudo na sua vida. Você crê? Eu creio, em nome de Jesus. Mas ele já está restaurando, né? Que é eu fazer a obra. Isso aí é Ah, o mais importante para mim. amém. Amém. Irmãos, eu quero pedir a você para você compartilhar essa transmissão aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que está fraco na fé, pessoas que estão passando por enfermidades. Vai lá, envia esse vídeo, deixa seu like aí, porque a vida do Márcio é um grande testemunho. Márcio, muito obrigado pela tua presença aqui. Deus te abençoe a sua vida ricamente. Muito obrigado por estar aqui. Quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que vai estar assistindo isso aí, meu pai, a minha família, que foi tudo para mim nesse momento. Foi tudo para mim. Amém. Então, gente, Deus te abençoe e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Márcio. Tchau.